Olá, sejam bem-vindos ao programa Economia para Todos. Tenho comigo os professores Paulo Mota e o professor Jorge Bateira para hoje analisarmos de que forma é que as desigualdades na distribuição da riqueza estão relacionadas com as crises económicas. E começo por dirigir-me ao professor Paulo. Paulo, as distribuições, estas desigualdades, acabam por ser uma causa, um efeito ou as duas coisas em relação às crises económicas? Bom, a questão da desigualdade é um tema muito fraturante entre os economistas, ao ponto de, até muito recentemente, ser um tema pouco debatido e um tema em que os economistas normalmente fogem. Claro que esta questão ganhou um pouco de momento com um livro do economista francês Thomas Piketty, que foi um best-seller e que de certa maneira relançou o debate destas matérias da desigualdade. Há uma opinião que é bastante, não diria dominante, mas bastante enraizada entre os economistas, entre os comentadores, que é de que há uma incompatibilidade entre crescimento económico e uma maior igualdade na distribuição do rendimento e da riqueza. E o argumento é um argumento da eficiência, quer dizer que muitos economistas acham que para haver crescimento económico e para a economia funcionar de modo eficiente, para que existam incentivos para que as pessoas trabalhem, é necessário que haja uma certa desigualdade. E uma desigualdade que é, nessa perspectiva, decorrente de fatores como o facto de algumas pessoas terem mais qualificações, serem mais produtivas por isso, outras trabalharem mais horas, pessoas que também trabalham em empregos com mais risco. Portanto, tudo isso são fatores que podem justificar uma certa desigualdade na distribuição do rendimento. O problema é quando a desigualdade se torna excessiva, não é? Aqui é que as coisas começam a piorar em termos económicos. E em resposta à sua pergunta, a verdade é que a desigualdade pode ser uma causa ou uma consequência de problemas económicos, nomeadamente de crises. Portanto, é uma causa e uma consequência. É uma causa porque um dos problemas que a desigualdade provoca, há vários, mas podemos depois também falar deles aqui, mas um problema fundamental que a desigualdade provoca e que esteve associado ao desenvolver da recente crise financeira, tem a ver com a instabilidade macroeconómica. Há muitos economistas que culpam uma desigualdade excessiva na distribuição do rendimento e da riqueza nos Estados Unidos por um recurso excessivo ao crédito por parte da classe média, no sentido de manter o seu nível de vida. Quer dizer, num ambiente em que, desde cerca dos anos 80, em que, apesar da economia americana ter crescido e apesar da produtividade ter aumentado, a verdade é que os rendimentos da classe média estiveram praticamente estagnados desde aí. E, dependendo da forma como os salários são calculados, em alguns casos, alguns estudos mostram até que houve uma descida do rendimento em termos reais disponível das pessoas. E, portanto, o recurso ao crédito e ao endividamento excessivo foi uma forma da classe média responder a este aumento da desigualdade. Ora, naturalmente, que esse aumento do recurso ao crédito, a certa altura, tornou-se insustentável e isto foi gerador de instabilidade no próprio sistema financeiro. Por outro lado, uma excessiva desigualdade tem impacto também na procura agregada, porque nós sabemos, e isso é praticamente consensual, que a propensão marginal a consumir por parte dos indivíduos mais ricos é menor do que a dos indivíduos mais pobres. O que é a propensão marginal a consumir? É a percentagem do rendimento disponível que as pessoas usam para consumo. Naturalmente, uma pessoa mais rica poupa mais e, portanto, dedica uma menor percentagem do seu rendimento disponível a consumo. O que significa que, se as desigualdades na distribuição do rendimento aumentarem, por essa via, pela via do consumo, a procura agregada poderá ficar mais deprimida. Portanto, quer um fator, quer outro, são geradores de instabilidade macroeconómica, de uma menor performance económica
e que, conjugado com outros fatores, podem originar uma crise financeira. E este é, de facto, um fator que começa a ser apontado como um dos elementos que contribuiu para essa instabilidade e para o próprio desenrolar da crise. Pois, mas isto é como se o mercado livre acabasse por originar sempre esta instabilidade, não é assim? Como é que dá para equilibrar as coisas? Como é que podemos diminuir aqui estas consequências das desigualdades? Pois, as políticas, acho que a gente precisa de perceber melhor as causas para poder depois definir as políticas. E é verdade que entre as causas há uma causa que os economistas esquecem frequentemente, é o poder, a relação de poder. E porquê? Porque quem tem mais poder também define as regras de forma a poder beneficiar delas. E, portanto, quer as regras do comércio internacional, que acabaram por fazer sair da pobreza alguns milhões de habitantes na China e na Índia, mas globalmente, do ponto de vista global, se excluirmos os dados da Índia e da China, vemos que a globalização não foi nenhum sucesso, foi um desastre. E olhamos para a África, por exemplo, onde a abertura forçada do próprio FMI nas ajudas aos países quando estavam com problemas de balança de pagamentos implicava políticas desastrosas, como as que impôs, aliás, por todo o lado, e nos anos 60 para 70 rebentou com o início de industrialização que alguns países africanos estavam a começar a construir. Isso na América Latina foi igual. Portanto, as regras do comércio, as regras da mobilidade dos capitais, as regras dentro dos países, a que hoje chama muito a flexibilidade do mercado de trabalho, tudo isso, o código laboral, tudo isso são regras que favorecem algumas camadas da população em detrimento de outras. E por isso, Robert Reich, por exemplo, nos Estados Unidos, reconhece que as suas análises de há umas décadas atrás estavam incompletas porque não incluíam este fator, o fator poder negocial, poder político. E, de facto, se nós olharmos para Portugal, por exemplo, Portugal é um dos países mais desiguais dentro da União Europeia. Nós vamos ver os dados e no Eurostat o que é que encontramos? A posição de Portugal próxima de alguns países do leste europeu, da Bulgária, da Roménia, alguns ali do Bálticos. É triste ver, por exemplo, que a média na União Europeia da desigualdade medida entre os 10% mais ricos e os 10% mais do fundo da distribuição de rendimento é de 3,5. 3,5 para 1, enquanto que em Portugal é de 5 para 1. E isto nós estamos a incluir se calhar alguns segmentos de administradores. Tomemos o caso do António Mexia, da EDP, que ganha um salário médio, incluindo remunerações variáveis, de cerca de 145 mil euros por mês, vezes 14 meses. Ou seja, a gente tem que perceber que há também fatores internos aos países que fazem diferenças. Há fatores externos, as tais grandes regras da globalização, e há fatores internos que têm muito a ver com a correlação política entre o trabalho e o capital. E, portanto, se víssemos, por exemplo, o que é que aconteceu desde 2007, desde a crise. Desde a crise de 2007 a 2015, o rendimento do trabalho, no bolo do rendimento nacional, a fatia que pertence ao trabalho, passou de 36% para 34%. Estou a falar de rendimentos primários, daqueles ganhos resultados imediatamente do trabalho, enquanto o capital passou de 41% para 43%. É claro que para isto acontecer, houve muita gente que trabalhava e ficou desempregada, houve gente que foi substituída por assalariados com níveis salariais mais baixos. Sim. E, portanto, isto, no fundo, é importante perceber, mesmo que a própria distribuição do IRS, a carga do IRS, quem paga IRS em Portugal,
em termos de fator trabalho-capital, é o trabalho que paga 62% do IRS. O capital paga cerca de 2,8%. Pelo meio há as pensões e há o trabalho independente, mas quer dizer, isto é brutal. Eu, portanto, poderia recorrer a outros dados, se calhar não vale a pena muito encharcar o discurso com dados, porque talvez valha a pena dizer isto. Não é um problema de, nosso país é pequeno, não é um problema de dimensão. Países como a Islândia, que é um país pequeníssimo, países como a República Checa ou a Eslováquia, são países com quem podemos comparar-nos bem, em termos de dimensão, e, no entanto, têm níveis de desigualdade muito inferiores aos nossos. E, portanto, eu diria que, para atacar e para responder à pergunta como é que nós podemos atacar isto, eu, desde logo, diria a causa principal é a incapacidade dos sindicatos e do trabalho organizado na negociação e na contratação coletiva em fazer exigências que sejam atendíveis. Portanto, a capacidade negocial é fraca. E porquê que é fraca? Já foi mais forte. Houve toda uma série de ditas de reformas estruturais ao longo dos últimos anos, não foi só recentemente, lá mais atrás também, que reduziram drasticamente a sindicalização, o poder negocial dos sindicatos, o valor da contratação coletiva e, portanto, quando uma parte é fraca, a outra capitaliza e ganha em seu proveito. Aí está uma forma de combater as desigualdades, dar mais força, mais poder negocial ao trabalho. Escusado será dizer que este tipo de políticas, que implica mexer na legislação laboral, mexer no Código de Trabalho, dar mais garantias aos trabalhadores, eliminar o medo de falar dentro da empresa, porque se reivindica qualquer coisa e está a correr sério risco de ser despedido, evidentemente que isto é um fator de enfraquecimento e de precarização. Portanto, isto talvez não agrade muito à União Europeia. Mas vejamos, também há aqui uma elite económica que viu a sua riqueza aumentar durante o período da crise. Como é que isto foi possível? Sabendo que passamos por uma crise com a dimensão que teve, como é que houve aqui uma elite que viu a sua riqueza crescer e parece que há aqui, digamos que podemos falar de um lobby, há indústrias que exercem pressões. Paulo? Vindo um bocadinho atrás, ainda para falar um pouco sobre as causas da desigualdade, concordo em geral no que disse o Jorge, com o que disse o Jorge. A questão das causas da desigualdade, basicamente, em termos gerais, aquelas mais ortodoxas que normalmente são veiculadas na comunicação social e que os economistas mais clássicos apontam, são duas. Uma é o progresso técnico enviesado em favor do trabalho qualificado. E isto tem feito aumentar a procura por trabalhadores mais qualificados, diminuir a procura por trabalhadores menos qualificados, acrescentando a isto a imigração, faz aumentar o fosso entre as remunerações de qualificados e não qualificados, e isto é muitas vezes apresentado como uma inevitabilidade. O outro fator, muito também usado para justificar as desigualdades, é o aumento da concorrência nos mercados internacionais, nomeadamente no que diz respeito aos bens transacionáveis, que são aqueles bens que podem ser trocados internacionalmente, o aumento da concorrência que decorre da globalização e que faz com que haja uma certa pressão também para a estagnação dos salários por efeitos da competitividade. A deslocalização das empresas, quer dizer, os trabalhadores estão permanentemente sob ameaça da deslocalização da sua empresa. Por exemplo, veja-se o caso da Auto Europa, e isso é um fator que normalmente é apontado como justificativo do aumento das desigualdades. E por um lado, são fatores que são
apresentados como inevitáveis, e por outro lado são também fatores que são apresentados como, aliás, por serem inevitáveis, não muito importantes. Porquê? Porque o que é importante, segundo essa crença, não é a distribuição do bolo, não é a forma como distribuímos o bolo, mas sim o tamanho do bolo. Quer dizer, apesar de haver um aumento das desigualdades, se o tamanho do bolo, ou seja, se o crescimento económico aumentar, quer dizer que as pessoas vão todas beneficiar. Usando uma metáfora que terá sido preferida pelo John Kennedy, que é de que uma maré cheia faz subir todos os barcos. Não é? E, portanto, por um lado, estes são os argumentos justificativos principais das desigualdades, por outro, servem também para apresentá-lo como, de certa maneira, inevitável e até pouco importante. Mas as coisas não se esgotam aqui. Há outras causas que justificam o aumento da desigualdade e temos que procurar naturalmente em causas institucionais. Naturalmente que coisas como a redução das taxas marginais de imposto dos últimos escalões são fatores determinantes do aumento da desigualdade. A diminuição e a tendência para uma diminuição da progressividade do imposto sobre o rendimento também. Portugal está agora a tentar ir no outro caminho, mas parece-me que as reformas ao nível dos escalões do IRS não são ainda suficientes para podermos falar numa inversão assim tão grande sobre a progressividade do imposto sobre o rendimento das pessoas. E claro, as questões institucionais do mercado de trabalho, como o Jorge referiu muito bem, são também determinantes. Não é? Quer dizer, quando se flexibiliza o mercado de trabalho, quando se reduzem as indenizações obrigatórias por despedimento, os trabalhadores perdem praticamente toda a sua capacidade negocial. Não é? A empresa, no limite, despede, paga a indenização, e se o trabalhador estiver lá há pouco tempo, a indenização é muito baixa. E, portanto, o poder negocial dos trabalhadores, neste momento, é efetivamente baixo. E isto aliado a uma certa ideia que passa na comunicação social que as reivindicações dos trabalhadores são negativas. Negativas para a economia, para as empresas e, no fundo, para eles próprios. É? Veja-se o que se diz na televisão e o que se escreve nos jornais sempre que há uma greve na função pública. E o que se diz é só há greves na função pública, porque no setor privado não há, porque as pessoas têm que trabalhar, porque as pessoas compreendem que têm que contribuir para a empresa, portanto há um clima generalizado que é, digamos assim, alimentado pelas reformas, não é? Que vão no sentido, naturalmente, do enfraquecimento do poder negocial dos trabalhadores, e isso também é um fator institucional que é apontado para o aumento das desigualdades. Quais são os problemas disto? Os problemas manifestam-se ao nível da performance macroeconómica e da instabilidade macroeconómica, como acabamos de falar há pouco, e até na sequência da sua pergunta, mas manifestam-se noutros aspectos. Por exemplo, manifestam-se na questão da coesão social. Ora, uma sociedade que caminha para uma maior desigualdade é uma sociedade que se torna menos coesa. Uma sociedade menos coesa vai originar polarização política. A possibilidade de aplicação de medidas e de investimentos públicos em áreas como a saúde, como a educação, como a própria justiça enfraquece, não é? Porque isto é algo que está estudado, para que uma sociedade seja capaz de aceitar a cobrança de impostos, para depois esses impostos serem gastos em bens, digamos assim, comuns, como a educação, como a saúde, como a própria justiça, é necessário que haja um certo sentimento de igualdade entre as pessoas. Sim. Quer dizer, se eu achar que estas medidas não me vão beneficiar porque eu tenho um estatuto, ou tenho um nível, ou uso fruto destes serviços pela via privada e, portanto, não uso estes serviços públicos, eu tenho pouca capacidade, pouca motivação para contribuir. E, portanto, uma sociedade pouco coesa, muito desigual, muito dificilmente consegue os consensos necessários para investimentos públicos na área da educação, defesa, saúde, por aí fora.
E isto cria uma dinâmica que, por exemplo, o Joseph Stiglitz, Prémio Nobel da Economia, designa de multiplicador da desigualdade. Quer dizer, a polarização económica gera polarização política, que depois acaba por gerar também um novo impulso de polarização económica. Portanto, isto é naturalmente negativo para uma sociedade. Vou pedir que conclua o seu raciocínio, estamos mesmo a chegar à reta final, e depois também queria ouvir aqui uma última consideração do Jorge. Claro que um outro problema da desigualdade é que ela é muitas vezes o resultado das chamadas rendas. O que é que são rendas no sentido económico, neste sentido? São rendimentos que são obtidos em excesso àqueles que seriam obtidos num mercado perfeitamente concorrencial. E por isso a desigualdade é muito causada também por um mau funcionamento do mercado de serviços e de bens, não é? Por exemplo, veja-se o caso do mercado de energia, não é? E portanto tudo isso também é gerador de uma desigualdade que é má. Porque nós sabemos, que aliás eu comecei por dizer e por falar, apontar alguns casos em que alguma desigualdade é justificada ou justificável por um maior nível de qualificação, por um maior esforço, não é? Por uma maior capacidade. Isso, sem dúvida que, quer dizer, se recebemos todos o mesmo, não é? Caminhamos para uma sociedade comunista que também os exemplos são, neste momento, evidentes que não funciona, não é? Ao nível dos incentivos. E, portanto, todos estes fatores apontam para a necessidade de, efetivamente, aplicar políticas para a diminuição da desigualdade, que em Portugal, como o Jorge disse, é elevada. Portugal é, de facto, dentro dos países da OCDE, um dos países com maior nível de desigualdade na distribuição do rendimento e da riqueza. Enfim, precisávamos de intervir de uma forma politicamente muito mais enérgica do que aquela que atualmente estamos a assistir com o atual governo, que faz, enfim, uns pequeninos retoques na margem. Mas a estrutura, essa está lá e está para durar, porque não é nas atuais condicionantes que nós podemos mexer nisto a fundo. Eu só chamava a atenção que durante a crise tem-se a ideia de que, bem, os de cima também perderam rendimento, ao fim e ao cabo os do fundo não pagam IRS e, portanto, em princípio parece que não teriam sido muito prejudicados, a sobretaxa caiu sobre a classe média, etc. Os dados mostram o seguinte, os 10% mais ricos, de facto, terão perdido em Portugal alguma coisa, cerca de, vamos supor, 13%. Mas os 10% mais pobres perderam 25%, o que significa que o rácio entre os 10 mais ricos e os 10 mais ricos e os 10 mais pobres agravou-se. A desigualdade agravou-se, mesmo em período de austeridade. E se fôssemos afinar a análise e olhar para o topo do topo, para aquele 1% só, aquelas tais famílias, o 1%, então veríamos que esse 1% relativamente aos outros 95% passou de 14,7 vezes para 18,7 vezes, o que é espantoso em período de crise. E, portanto, em dinâmica de 2009-2014, estes dados. Portanto, perante isto, eu acho que não é preciso acrescentar muito mais. Mas há duas coisas que eu gostaria de, no programa de hoje, realçar. A primeira é a frequente referência dos economistas que dominam a comunicação social, a referência a políticas do lado da oferta. Ou seja, dizem, bom, se ganham pouco temos que melhorar as suas qualificações, temos que melhorar a sua educação. Ou seja, põem o ónus nas pessoas, reduzem o problema à escala micro e às motivações individuais. Porquê? Porque isto é uma forma de desviar o discurso das causas reais que são sistémicas, são globais e de regras, instituições e leis. E não da falta de motivação de A ou B para procurar um salário melhor ou valorizar-se do ponto de vista educativo. Esse é um primeiro ponto. Desviar para o lado errado as políticas. Certo. Segundo ponto, refugiam-se hoje muito esses economistas do espaço público no alívio à pobreza. Fogem como o diabo da cruz da discussão da desigualdade, mas gostam muito de falar sobre a pobreza.
E porquê? Porque falar sobre pobreza é falar sobre os que estão caídos na valeta, dizer que é preciso dar-lhes uma ajuda caritativa para manter o sistema todo na mesma. Não dizem vamos mudar o sistema para que não haja pobres. Não, vamos tratar bem dos pobres. Se puder, até o Estado talvez deva delegar isso nas instituições de solidariedade social. O Estado não serve para nada, os privados é que são os mais caridosos, etc. E todo este discurso caritativo, assistencialista, serve para ocultar uma coisa importante. É que a desigualdade está no cerne dos processos de desenvolvimento. E desenvolvimento implica mudar a estrutura produtiva para que ela possa pagar melhores salários, implica redistribuição, implica mudar as instituições, as regras do jogo, dar mais força aos sindicatos, tudo isso, coisa de que não se quer falar. Então falemos dos pobrezinhos. Eu não nego que é preciso ajudar os pobres. O que eu digo é, uma coisa é falar da pobreza, outra coisa é falar da desigualdade. E a desigualdade é central e essa é omitida no debate público. Penso que é tudo. E desta forma encerramos o Economia para Todos de hoje. Muito obrigada, até à próxima.